tenho amigos lá no Juruxi que já tem o Face, que tem o Messenger, eu converso com eles lá no Maracá, aqui na região também do Alto Piratiba, né? Então a gente conhece as redes sociais e está em todos os lugares. E a gente não poderia deixar de fazer esse lançamento para que a gente converse mais, dialogue mais e para que as pessoas também saibam mais sobre nós. Como quem é o Dilson? O Dilson foi prefeito em Mazagão, mas eu não conheço ele, eu conheço a vez do trabalho dele. Muitos conhecem o meu trabalho, e não conhecem a pessoa. E é por isso que nós estamos fazendo isso em janeiro, para que a gente chegue mais perto de você, para que você nos conheça melhor e nos conheça mais. Isso é importante, para que aí sim se faça uma boa escolha ou a escolha mais acertada nesse processo. Todo mundo fala, todo mundo sabe, né, que não existe bola de cristal. Não está escrito na cabeça, na testa de nenhum pré-candidato, seja ele a vereador ou a prefeito, que ele vai ser um ótimo prefeito, que ele não vai ser um bom prefeito, um ótimo vereador, um deputado. Mas existe uma história desse pré-candidato. Tem um perfil desse pré-candidato, a origem desse pré-candidato. E essa análise ela já ajuda bastante nessa escolha. E aqui a gente está nessa interação. É importante isso para que a gente discuta mais. Tem tanta coisa para falar, tem tanta coisa por fazer, né, em Santana, não falando da gestão A ou da gestão B, ou do fulano, do ciclano, isso não cabe. Eu tenho que ser puxa-saco de mim mesmo, falar muito de mim, falar o que eu tenho, falar o que eu penso, né, para o município. Então, assim, os avanços, nesse momento, claro e óbvio que eu posso falar muito mais do que eu vi, do que eu fiz, e do que eu sei, que é Mazagão. Os avanços que nós fizemos no município de Mazagão, nós temos um carinho imenso pelo município de Mazagão, muitos amigos, as famílias também ali que ficaram no município. Meu pai chegou em Mazagão aí no início da década de 50, trazendo milhares de nordestinos para trabalhar. Então nós temos uma história muito grande no município de Mazagão. O meu irmão, que foi prefeito aqui em Santana, o Giovanni, ele é mazaganense. Nasceu em Mazagão, na época que o papai trabalhou em Mazagão. Então, Santana, a relação, muitos não conhecem, os mais novos não conhecem, mas a relação com os Borges aqui também é muito intrínseca, é muito forte, né? Meu pai trabalhou na Madesa, aí na Ilha de Santana, essas mangueiras aí que estão plantadas pelo município, não só na Avenida Santana. Eu soube que um amigo meu falou, no município todo, na cidade toda, inclusive eu estava fazendo uma visita a uma família e ele estava comendo uma manga. Ele falou, Dilson, tu não quer uma manga que teu pai plantou aqui? Opa, na hora, aí peguei, chupei aquela manga legal. Ou então essa interação. Muitos falam, mas Santana, eu vou falar isso aqui, é importante, eu estou falando, que alguém quiser perguntar, quiser interagir, a gente está aqui à disposição. Mas assim, mas Santana é bairrista. Santana não gosta das pessoas de fora, que tem que ser os candidatos próprios. Olha, eu vou tirar pelas minhas andanças já no município. É muito pelo contrário. Santana tem a família santanense, o povo santanense tem um coração enorme, uma receptividade. Recebem a gente extraordinariamente. Parece que eu sou de Santana já, eu sou daqui de casa. Eu só não nasci em Santana, eu nasci em Macapá. Mas eu sou da área metropolitana de Macapá, Mazagão e Santana. Aí eu disse, as brincadeiras, que é bom a gente sempre dialogar, porque são dúvidas que tem na cabeça do eleitor, na cabeça das pessoas. O Dilson não é de Santana, mas eu também não era de Mazagão. E nós trabalhamos. Você tem que votar não no título da pessoa, né? Não no RG da pessoa, mas na pessoa que tem trabalho, que tem história, que tem compromisso de realizar, uma pessoa realizadora. Né? Porque hoje a política está tão difícil que até entrar na casa, né, das pessoas, das famílias, do possível ou não eleitor, é difícil. É difícil, a gente escuta muitos relatos, né, negativos, mas a gente tem que avançar, porque a política ela não para, as eleições sempre estão aí. De 2 em 2 anos tem processo eleitoral. E quem decide, claro que é o povo que escolhe, mas o bom político ou o mau político que vai conduzir as nossas vidas. Então é importante que isso fique muito bem claro, né, na cabeça das pessoas, para que a gente assim consiga avançar. Né? Se alguém tiver aí alguma pergunta, algum elogio, o pessoal daí das redes sociais, o pessoal da imprensa, a gente está aqui para responder, né?
Enquanto isso, a gente pode falar, Mazagão, eu peguei o município de Mazagão, nós temos vários vídeos, vários trabalhos prontos para nós mostrarmos depois, mas eu peguei uma cidade com 3% de pavimentação, né? 3%. 3%. Não tinha praticamente nada, era só uma avenida principal. E a cidade muito precária, muito difícil, né? E nós deixamos com 97% de pavimentação. Aí tem sempre as perguntas, mas Santana é bem maior. Mas é só aumentar, eu pedia 10 milhões para Mazagão, a gente vai pedir 20, 30, 50, 100 milhões para Santana. E de fazer investimento. A gente sempre teve um bom relacionamento político, né, com as várias vertentes políticas, com os vários partidos políticos do nosso estado. Eu sempre me relacionei muito bem, tanto que, na época, quando eu assumi em janeiro de 2013, a época o governador era da oposição. Passei não tinha nenhum irmão ali, mas o Cabo Sul era deputado, o Cabo Sul entrou em 2015. Em 2 anos nós avançamos muito. Mas por que avançou? Porque eu quis. A minha preocupação era com o povo. Eu sou um político do coletivo. Eu gosto de trabalhar para o povo. Né? Isso eu mostrei em Mazagão. Lá, alguns exemplos a gente pode ir citando aqui. A população lá pegava ônibus numa mangueira, debaixo de uma mangueira. Faça chuva ou sol, era debaixo de uma mangueira. Nós construímos um terminal rodoviário. Nós pavimentamos as ruas, pavimentações completas. Foi aí que começou a se falar em mobilidade urbana no Amapá. Foi através de Mazagão que nós fizemos um trabalho completo. Com drenagem profunda, aquelas manilhas maiores, as drenagens superficial, meio fio, linha d'água, calçada, com acessibilidade, a sinalização vertical, que são as placas, a horizontal, que são as faixas, enfim. Nós fomos avançando. E no interior, passarelas de concreto para a população ribeirinha. São mais de 50 convênios que nós fizemos no município de Mazagão. Mazagão precisava muito. E nós fizemos a nossa parte. E agora nós estamos em Santana. Então a missão em Mazagão, na minha concepção, ela foi cumprida. Eu deixei o meu legado, né? E agora Santana está precisando de mais uma opção de um pré-candidato que quer trabalhar de verdade. Aonde eu ando, isso aí todos me falavam, da minha família, o Giovanni foi um bom prefeito, mas é o povo que fala. Tem saudade do Giovanni, meu irmão, que foi prefeito de Santana. Fez um bom trabalho, fez muitas amizades que até hoje perduram e fortemente. Muitos têm saudade do Giovanni, então essa relação é boa. Seu irmão do Cabo Sul colocou muito recurso para cá. Agora uma parte do recurso dele foi para passarelas lá no Elesbão, né? Dentre outros recursos que estão aí. O senador Gilvan, presidente do MDB, também tem uma história aqui. Então a gente está aqui para colaborar, para participar ativamente da escolha, né? Nesse processo da nova escolha, desse processo eleitoral. A gente se põe à disposição e nesse momento aqui é o sociais, das plataformas, das redes sociais, para a gente interagir mais e alcançar mais gente, mais pessoas, mais famílias. Quem é que não tem o pessoal no interior aqui? Que já tem o WhatsApp, né? Eles ficam no Facebook, eu vou comigo lá do Ariramba. E aí, doutor Dilson, eu estou lá quase dormindo. Fala, meu irmão. E aí, então a gente vai conversando, a gente tem essa interação. Então é formidável, né? Essa relação, cada vez mais nós estamos ficando mais próximos, né? E interagindo cada vez mais. Então, assim, isso aí é muito importante, mas o Wilker tem uma pergunta. Boa tarde, prefeito. Wilker Dias, da 102 FM. Queria perguntar, o senhor falou da importância das redes sociais, principalmente na época que a gente vive. Como é que vai ser a sua interação nas redes sociais? Vai ser o senhor mesmo que vai interagir com as pessoas que lhe perguntarem alguma coisa? Ou, a exemplo de outras pessoas, vai ser a assessoria de imprensa? Olha, Wilker, obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta muito pertinente, né? Porque
já existe até robô já na rede social, tem os robôs que ficam trabalhando, enfim, nós vamos fazer interação a partir de hoje cada vez mais, né, maior e mais frequente com as redes sociais, mas numa futura gestão do MDB, nós vamos sim participar ativamente. Quando não der, assessoria de imprensa, não é hipocrisia nós falarmos que não, eu vou estar lá todo o tempo respondendo, mas quando puder, né, e der tempo, nós vamos estar sim. Porque essa vontade que eu tenho da nossa equipe, esse projeto, é realmente dessa aproximação, né? Essa aproximação com vocês das redes sociais, com as pessoas que estão ali ativamente. E nós vamos responder, se não der para responder, a nossa assessoria de imprensa responde e a gente vai se comunicando, né? Boa noite, prefeito de Borges, Everson Castro, do Portal Amapá. Prefeito, na verdade é questionamento dos internautas, está interagindo o jornalista Eduardo Neves, que é lá da Rádio 99.9 FM, e está perguntando o seguinte, no Facebook, aqui na página do portal, quais são os possíveis partidos e alianças, e se os acordos de Santana passam por um possível acordo em Macapá, já que o PMDB também discute alianças lá com o seu irmão, o ex-senador Gilvan Borges. Obrigado, Everson, pela pergunta. E também é uma pergunta muito frequente, no nível mais dos bastidores políticos, né, dos partidos. Quais são as possíveis alianças, com quem que estás conversando? Olha, nós estamos conversando, abrimos um diálogo com o PSB, né, do senador João Alberto, e com o deputado Camilo Capiberibe. Há sim essa aproximação, há esse diálogo. Há um diálogo também muito próximo com o senador Randolph, com a rede. A gente não pode, né, fazer diferenças, né? A política ela é um processo de amadurecimento e de aproximação sempre. Então, nós estamos conversando com vários partidos. Os vários partidos que queiram compor, né, conosco aqui em Santana, que acreditar no nosso projeto, as portas estão abertas, mas é importante também dizer que não tem nada fechado, são diálogos, são conversas que nós estamos fazendo, e estamos abertos também, conversando inclusive internamente com os pré-candidatos que pretendem disputar essa eleição aqui, esse ano, conversando com eles, avançando com os partidos. Agora, é importante frisar que nesse momento a nossa principal aliança é com Deus, né? Deus está abrindo as portas para que a gente avance, para que a gente entre nas casas, para que a gente entre nas rádios, e o povo de Santana, né? É essa a principal relação, tanto que é muito próxima essa relação, mas a discussão política ela é constante e frequente. Prefeito, Nonato Trindade, Bronca no Rádio. A pergunta é a seguinte: em relação ao Everson, a pergunta em relação às alianças, né, a gente vê que há muitos candidatos, né, colocaram o nome em pauta, né, e gostaria de perguntar por que Santana, já que o senhor foi prefeito Mazagão, e se teria a possibilidade de direcionar para vice, ou se vinha mesmo cabeça de chapa. Como é que está essa situação aí? Olha, Nonato, obrigado pela pergunta. Por que Santana e não Mazagão? Nós já até respondemos, né, anteriormente. Todo o trabalho que nós fizemos no município de Mazagão é aquela história da missão. Nós cumprimos a nossa missão. Não que a gente esteja vindo de lá porque não queremos mais disputar, né? Mas é porque o que foi feito, nós fizemos muito por Mazagão, o trabalho foi muito bem aceito pela população, e que os outros candidatos, os outros possíveis candidatos à prefeitura de Mazagão, que fiquem, que disputem, né? Nós estamos com essa nova missão aqui no município de Santana, para que a gente consiga avançar e fazer também o que nós fizemos lá em Mazagão, né? Avançar. E dá para fazer, porque a conjuntura ela sempre é favorável quando você quer fazer, quando você se articula, quando você se aproxima dos melhores, né? Isso que a gente vai fazer, das pessoas, dos técnicos, enfim, das composições que vão ter. Então isso é importante. Santana, hoje, eu não falei, mas é importante também frisar aqui, que nós recebemos também um convite do MDB,
né, do senador Gilvan Borges, né, do então ex-prefeito Giovanni Borges, né, para que a gente, de alguns moradores, de algumas lideranças daqui do município de Santana, para que a gente viesse para cá para disputar mais esse pleito. E eu acho que eu não terminei de concluir a tua pergunta. Não, em relação ao posicionamento de prefeito ou vice, vai ser prefeito mesmo até o final ou é cabeça de chapa? mudar? É cabeça de chapa até o final. Né? A disputa é até o final e o povo está pedindo e a gente vai até o final, se Deus permitir. Doutor Dilson, em 2014, 2015, o senhor foi avaliado como o 5º melhor prefeito do país, né? Que trouxe o progresso para o Mazagão, que passou 20 anos de atraso naquela cidade. O senhor, candidato eleito em Santana, tem essa mesma avaliação para construir Santana melhor para o senhor ser avaliado novamente? Isso, tio Gigante, obrigado pela pergunta. Nós temos essa meta, né, a alcançar. Eu quero dizer que eu sempre falo também nas minhas visitas, nas casas, né, dos amigos, das famílias santanenses, o seguinte: eu não tenho vaidade de ser prefeito, porque eu já fui prefeito. Não adianta você dizer que o meu sonho é ser prefeito. Não é brincadeira ser prefeito. Você vai cuidar de uma cidade, das famílias, da saúde, da educação. Então é muito sério. E para isso você tem que ter um know-how. A nossa família já teve vários mandatos, né? Já foi vice-governador, senador, deputado federal, vereador, prefeito. E a gente já tem esse know-how, essa experiência para aplicar no município de Santana. São experiências bem-sucedidas. Nós somos de um grupo político que faz políticas de resultado. Então a intenção, sim, com certeza, tio Gigante, é essa, trazer a experiência de Mazagão, juntar com as experiências dos políticos que acreditam no nosso projeto, do avanço do Giovanni Borges também, meu irmão, para que a gente consiga fazer uma gestão responsável de resultados, de trabalho para Santana. Muito bem avaliado também, como foi. Porque, olha, eu posso falar aqui algumas coisas que eu tenho. A minha vaidade, eu sempre falo também, sabe que a minha vaidade? É o meu nome na placa da inauguração. Porque eu sei que foi o resultado, está lá. Eu não faço festa em lançamento de obra, eu faço festa na entrega da obra. Fazendo o lançamento da azar, porque ainda tem muita coisa para acontecer. Tipo isso é coisa minha, da minha cara, né? Cada um tem um pensamento, né? Eu não criticando o A ou o B ou o C, mas fazer lançamento, festa, fazer show para lançar uma placa, você vai comemorar o quê? O que não se tem, eu comemoro o que se tem, né? Uma escola, uma pavimentação, Agora você está no papel. Quando você lança uma obra, ainda está no papel. Para você colocar, entregar para a sociedade, para a população, é uma via crucis, é um trabalho imenso. Por isso que eu não fazia, eu ficava meio cabreiro. Não, vai que não dá certo, né? A gente faz uma festa aqui. E foi. A gente fazia, claro, que reuníamos, né, a população, fazíamos o anúncio, convidava os funcionários, fazíamos uma pequena comemoração simples, bem humilde. E eu era o fiscal da obra, eu fiscalizava a obra. Não mandava vereador, fulano e tal, não. Eu mesmo ia fiscalizar a obra para que a gente conseguisse êxito naquilo. Prefeito, novamente aqui, prefeito Dilson. A pergunta anterior era do jornalista Eduardo Neves, pelo Portal Amapá. E agora mais outra jornalista, a Tina Sanches, fazendo pergunta dos nossos internautas que são jornalistas. Ela faz uma pergunta pertinente, inclusive eu quero complementar a pergunta dela. A gente sabe que uma gestão é avaliada tanto pelo ponto positivo quanto negativo. Não é uma gestão que se faz só de pontos positivos, mas de negativos. Ela fala o seguinte, que no final da sua gestão lá em Mazagão, o atraso no salário de funcionários foi muito criticado. Talvez isso foi decisivo. Se eleito em Santana, quais medidas iria tomar para não repetir isso? Isso é uma pergunta da jornalista Tina Sanches. Agora eu vou fazer a minha pergunta. Doutor Dilson, a gente sabe que o senhor foi aliado do governador Valdez nas eleições de 2018. O governador Valdez, até então, tem um pré-candidato em Santana. Como é que fica essa relação da liderança Dilson Borges com o atual governador Valdez Góes? E como é que o senhor avalia esse cenário de muitas candidaturas, se não favorece a reeleição do atual prefeito Oferei Sadala? Certo. Primeiro de responder aqui a primeira, que é bem pertinente e é frequente também. Nós fizemos uma
Uma gestão, um mandato, ele é composto por 48 meses, né? Nós tivemos realmente um problema, um atraso nos últimos meses, nos últimos 2 meses da nossa gestão, por uma queda muito grande na arrecadação. Então, houve esse pequeno problema. De 48 meses, ficamos devendo 2 meses na educação e 1 mês na administração. Isso aí é natural, isso aconteceu no Brasil, natural não, isso aí aconteceu no Brasil todo, vários estados, vários municípios, mas nós pagamos os 4 anos do 13º, nós conseguimos avançar, e isso aí, só que isso é diferente. Lá nós tínhamos respeito pelo funcionário. Nós demos os aumentos necessários para os professores, para os funcionários, sempre tivemos a atenção, sempre conversávamos, sempre mantínhamos uma boa relação. Agora sim, na arrecadação teve esse problema, e aqui em Santana nós vamos respeitar ainda mais, até pelo amadurecimento, que a gente sempre amadurece nas gestões, de uma para outra você aprende mais, você corrige mais os erros, você avança nos acertos, enfim, isso é um processo natural. Agora, a sua segunda pergunta, Everson, que é a sua mesmo, eu tenho uma relação pessoal, eu considero uma relação pessoal muito boa com o governador Valdez. Aí não foi a questão do partido, tanto que no partido, no segundo turno, apoiou o então candidato na eleição passada, João Alberto Capiberibe, e eu apoiei o governador Valdez, E são vários candidatos. O que eu tenho que falar é o seguinte: eu vou pedir a segunda opção para ele aqui em Santana. Valdez, me dá a segunda opção. Então nós tivemos uma boa relação, nós temos uma boa relação com a deputada Marília, que é a sua esposa, com ele. A gente não briga com ninguém, A gente tem uma boa relação com as pessoas, com os políticos, com os partidos. Alguém que falar que o Dilson Borges maltratou alguém, falou besteira, eu acho que está enganado, porque eu não tenho inimigos, Se alguém é inimigo meu, mas eu não sou inimigo dele. Eu não tenho inimigos. Então a minha relação com o Valdez é assim, uma relação com o governador Valdez, é uma relação muito boa, e vou pedir a segunda opção para ele. Prefeito Dilson Borges, boa noite. Boa noite, Carlos. Carlos Sérgio, da Tribuna, comandado pelo Carlos Novato, Tribuna da Cidade. E a pergunta é assim: eu quero sair do foco mais político e ir para mais gestão. O senhor lança as redes sociais com o slogan com a força das ideias e das realizações. O senhor falou que o senhor é um gestor que não lança obra, mas sim entrega a obra. Santana hoje tem um aspecto social muito forte no desemprego. O que o senhor pretende, sendo pré-candidato pelo MDB à Prefeitura de Santana, como resolver esse problema grave de trabalho, geração de renda e emprego? Olha, Carlos, obrigado pela sua pergunta. Isso aí, eu vou falar aqui uma situação que o povo já está até cansado também. É que a saída para a geração de emprego e geração de renda é só uma em Santana, basicamente uma, que é o Porto de Santana e a potencialização do Porto de Santana com o Distrito Industrial. Eu cheguei em Mazagão e falava que eu ia asfaltar, ninguém acreditava. Todo mundo fala isso, é mentira. E eu vou chegar em Santana, se Deus permitir e o povo santanense aceitar, nós desenvolvermos através da macroeconomia, que é o Porto de Santana, o Distrito Industrial. Nós temos que reativar o Distrito Industrial para trazer as indústrias. Eu penso o seguinte, esse é um pensamento meu, nós temos que quebrar o ciclo vicioso para entrar em um ciclo virtuoso. Foi o que nós fizemos em Mazagão, com a geração de emprego e de renda. Nós chegamos num ápice de geração de emprego e renda de quase 1.000 empregos. O governo fazendo a ponte sobre o Rio Vila Nova, asfaltando até Mazagão Velho, nós asfaltando dentro da cidade, com as obras, era quase 1.000 empregos direto. Em Mazagão não tinha mais vaga para pedreiro, para carpinteiro, para outras vagas, eu peguei em Santana, peguei em Macapá. Então isso é o importante. O Porto é a saída, não só do município de Santana, mas do estado do Amapá. Tem agora um investimento que foi anunciado pelo Falcão, que é o presidente nacional dos práticos, da praticagem. Ele disse o seguinte, que agora foi fechado com o governo federal e uma parceria com as empresas privadas, um investimento de R$1 bilhão para um porto aqui em Santana, aqui no Rio Matapi. Então isso aí vai gerar o quê? Uma média de 3.000 empregos diretos e 30.000 empregos indiretos. O que a prefeitura vai fazer? Vai ter que ajudar, vai ter que fomentar, vai ter que facilitar, vem para cá, tem que atrair. Nós temos que quebrar o ciclo vicioso. Em que sentido?
Ah, o pré-candidato entra na casa do cidadão, vota em mim que eu vou te dar um contrato, vota em mim que eu vou te dar um cargo, vota em mim que eu vou te dar... Isso é um câncer, né? Porque quando o político ganha, ele até dá o contrato e o cargo, mas se aquele funcionário fizer raiva para o secretário, para o prefeito, ele tira. Uma empresa aqui consolidada, não. Você pode crescer lá, você só sai se você for incompetente, irresponsável. Mas uma indústria, eu tenho um exemplo aqui de Imperatriz, do Maranhão, que tem a Suzano Papel e Celulose, uma mega empresa que emprega cerca de 3.000 a 4.000 pessoas diretamente, e mais de cerca de 10.000 empregos indiretos. E lá não tem, a prefeitura facilitou, vem para cá, diminuiu, né, a questão dos impostos, fez de tudo, e se implantou, e gerou 4.000 empregos aí praticamente diretos. É isso que a prefeitura tem que fazer. Que gerar o emprego, ela tem que atrair. E Santana tem todos os pré-requisitos necessários para que isso aconteça. Hoje nós temos energia, nós estamos numa área de livre comércio, nós estamos nós temos o distrito industrial, o porto, a zona franca verde. 5 itens, por que nada acontece? Porque geralmente os interesses são pessoais. Eu vejo assim, porque tem como sair, tem como fazer. Então, a saída de Santana podem até ficar assim, mas é o Porto de Santana. É regularizar, é organizar, é fazer o possível. Nós estamos fazendo um levantamento já, uma equipe técnica, para ver o que já tem, o que pode ser melhorado e o que pode ser mudado para que isso realmente aconteça. Oi. Wilson, boa tarde a todos. Boa tarde. Essa minha pergunta, eu quero agradecer a Deus acima de tudo e também já me declarar como teu apoiador, entendeu? Aqui em público. Obrigado. Fortalecendo isso. Obrigado. E a pergunta que eu vou fazer são duas. E tu já respondeu, passa todas elas, que nós estávamos reunidos agora com o Giovanni aqui dentro. Te perdeu um pouco da reunião. Mas a primeira, qual é o pensamento que você tem relacionado à imprensa? Qual é o teu relacionamento municipal com a imprensa? Independente de linha editorial. Essa é a relação. E outra, qual a relação também com as igrejas, independente de ministérios? Qual é o teu foco para ser, a princípio, essas duas linhas, a imprensa e as igrejas? Certo. Boa pergunta, pastor. Obrigado. A relação da imprensa, ela já é muito próxima, naturalmente, né? A minha família, ela tem rádio, tem TV, então ela tem uma relação muito próxima. Eu acho que a maioria dos jornalistas que aqui que estão aí nas redes sociais já passaram, né, pelo sistema Beija-Flor, e como gestor eu tinha também em Mazagão uma relação muito próxima, e essa relação vai ser estreitada cada vez mais, porque a imprensa tem que ser respeitada e trabalhar, né, tem que ter essa afinidade junto com qualquer gestor. Então isso é uma das metas nossas, fazer reaproximar mais conosco, né, essa imprensa, e não ficar com as migalhas. Tem as migalhas, tem que ser dentro de um planejamento correto, dentro de um planejamento de honestidade e de produtividade da imprensa. Tem que ser respeitada a imprensa. A segunda que você me perguntou, pastor, foi é o que eu também estou dizendo. O nosso plano de governo, uma parte dele, ele está sendo formatado e criado nas nossas andanças, nas nossas conversas, né, com a população, com o segmento. E isso é uma ideia que está sendo bem elaborada em relação com os evangélicos, a questão com os evangélicos, com os católicos, né, com a parte ecumênica, criar ou uma coordenação ou uma secretaria específica, né, para conduzir esses processos relacionados à parte ecumênica, né, da nossa sociedade santanense. Isso já é uma ideia que já está sendo processada pela nossa equipe, pela minha cabeça, porque o evangélico, né, as igrejas no geral, são muitas em Santana. Isso é importante a gente valorizar ainda mais, prestigiando, né, com uma estrutura maior, através de uma coordenação ou mesmo através de uma secretaria para dar esse apoiamento a todos ao nosso povo evangélico, ao nosso povo católico e às demais denominações. Ok. Boa tarde, prefeito Wilson. Sou o Roberto, né? Uma pergunta que, já falando tanto em questão de empregabilidade, né, em Santana,
se você tem perspectiva para fazer concurso público em Santana. Olha, o concurso público, ele é fundamental, né? Tem que ser bem analisado. Tem-se as informações que eu não consegui ver no site da Prefeitura, né, no portal da transparência da Prefeitura, o número de contratos, né, porque estava fora do ar até um certo tempo, mas o número de contratos é muito alto, né? Existe um processo, essa questão do concurso é muito delicada, tem que ser bem analisado para você não fazer um concurso e inchar a folha. E depois você não dá conta de fazer os pagamentos necessários. Isso aí é muito bem cauteloso, viu, Beto? Então, a gente está analisando. Agora, uma coisa é certa, tem muitos que vão sair na PEC, né? Já tem uma parte do quadro do município que vai sair nessa PEC, uma média de, segundo informações, 200, 300 ou 400, é muito relativo isso. Isso já dá uma folga, né, para a nossa gestão. E a questão da diminuição também do número de contratos dá mais uma folga para a gente poder gerar dentro de um estudo o número certo para fazer um concurso público. Mas o de imediato que nós já pensamos, a gente não constrói um plano de governo com Ctrl-V e Ctrl-C. Chega lá no plano de governo do município tal, tem muitos que fazem isso e joga para cá. É muito simples, a gente tem que construir. Mas o concurso público que eu já penso em fazer é o da Guarda Municipal. Se eu não me engano, já tem um projeto em andamento do ex-prefeito, que deixou aí, eu acho que foi o Robson, né, deixou o negócio encaminhado para que se faça. Agora tem que ser responsável com o recurso público e analisar se há viabilidade, né, e se há recurso financeiro adequado para que a gente consiga sustentar. Porque tem muitos casos de colegas meus, ex-prefeitos, que ainda são prefeitos, não só do Amapá, de outros municípios, que fizeram concurso público e se deram mal. Porque às vezes a arrecadação ela cai, e aí tu não consegue, a empresa sai, enfim, quebra. É uma situação complicada, mas há sim uma política para os concursos públicos. Dilson Borges, o senhor já foi secretário de Cultura do Estado. Santana tem um celeiro muito grande de artista. Eu falo em nome do Forrozão do Tio Gigante, que já é uma festa tradicional, oficial aqui no município. E o senhor, quando secretário, você viu a dificuldade que os nossos artistas, tanto santanenses e em geral amapaenses, passaram. Qual é a sua proposta, no caso do senhor eleito como pré-candidato pelo prefeito de Santana para a cultura municipal de Santana? Olha, Tio Gigante, essa pergunta é muito importante. Eu fui secretário de Cultura por quase 2 anos, né, no governo do Valdez, então nós avançamos muito. Inclusive, foram feitos aí um aporte, o deputado Cabo Sul colocou uma emenda, né, individual impositiva de 5 milhões de reais para a cultura. E quando isso aí é recorde nacional, né? Isso é valorização da cultura. Eu pedi para o deputado, conversamos com o governador, né, e fizemos essa formatação, atendendo vários segmentos. Né? Então, na época, nós atendemos quase todos os segmentos culturais. Isso é muito importante. Conseguimos, mas é assim, conseguimos fazer, aplicar, deixar em convênio assinado quase 4 milhões. Foram quase 10 convênios assinados. Mas como qualquer tipo de gestão, ela muda, né? Nós passamos quase 2 anos, é toda uma demora para você aprovar o projeto, fazer o projeto, aprovar o projeto, garantir o recurso e para aplicar o recurso, fazer a licitação, aquilo que eu digo, é uma via crucis, né? E a gente deixou aí o atual secretário, Evandro Milhome, ele está conduzindo isso, mas vai ter muitos eventos culturais no nosso estado, inclusive Santana, tem recurso para Santana. Nós fizemos os aportes necessários na época, o que deu para ser feito dentro da legalidade para Santana. E aí no possível, né, o governo que virá, se nós estivermos nesse governo, sim, nós já temos esse know-how necessário para que a gente potencialize ainda mais de uma forma ampla e geral a cultura do nosso município. Prefeito, qual a sua relação com a bancada federal, tendo em vista que é de lá que o senhor possivelmente pode conseguir recursos para alocar aqui no município de Santana? Isso aí é fundamental, Wilker. A relação com a bancada federal para os municípios,
um estado periférico como o nosso, né, para municípios ainda mais periféricos, é fundamental. Se você não tiver relação com a bancada, nós temos 11 parlamentares, são 8 deputados federais e 3 senadores, praticamente você não avança, você não consegue. Pra você ter uma ideia, nós conseguimos, em 4 anos, executar quase que 60 milhões de reais para Mazagão, é recorde, proporcionalmente falando, para o norte do Brasil, e a relação ela é independente de cor partidária, a relação é muito boa. Eu sempre tive uma relação como secretário de Cultura, como prefeito, honrando os compromissos, chamando os deputados, convidando os senadores que ali aportaram os recursos, para as obras. O deputado Bala, que também é pré-candidato aqui em Santana, foi um deputado muito atuante, ajudou muito o município de Mazagão. Isso eu sempre falo para ele, para mim talvez seja um dos deputados mais atuantes. Que eu já conversei, que eu já dialoguei, o deputado Bala, Sebastião Bala Rocha, e essa relação é independente. Você é a pessoa, é o político, você tem que buscar, independente do que... Eu fui lá no deputado Janete também, fui lá com o senador Capiberibe na época. Porque você não pede para você pede para o povo, você pede para a sua cidade, você pede... E essa relação, para mim, ela é crucial, você ter esse relacionamento. O senador Randolfo, o senador Davi está colocando muitos recursos aí para o Estado, para a capital, para os outros municípios. Então essa relação é fundamental. Agora, não basta só ter essa relação e colocar o recurso. Isso é um outro ponto que eu quero falar, que o parlamentar A ou B fala que conseguiu um exemplo, 1 milhão para a escola lá no município de Pracuúba. É um exemplo só. Aí o povo já pensa que o dinheiro está na conta. Já está na conta, o prefeito vai começar a fazer amanhã. Não, meu irmão, não é assim. Você tem que... O dinheiro não sai de lá, você tem que fazer um projeto perfeito, eu digo, se não volta, aprovar o projeto, fazer a licitação, que agora é preciso fazer a licitação antes. Essa licitação vai para o órgão ministerial, onde tem o recurso, para que esse recurso assim comece a vir parceladamente através das medições executadas. A equipe técnica, relacionamento com os políticos, relacionamento com os ministérios, com o governo do Estado, dificilmente você consegue avançar. Não adianta ser prefeito turrão. Não, eu não vou lá. Não. Eu já peguei cadeira de 6 horas no Ministério do Recurso. Eu resolvi o problema. Prefeito Dilson, eu estou aqui em nome do internauta Quero para fazer uma pergunta: como é que o senhor vai tratar dentro da composição política para a escolha do vice? Muitos falam que você teria bons vices, como, por exemplo, a professora Zilma. O próprio Maurício Medeiros esteve no programa Tribuna da Cidade e disse que ele é um militante do PSB, e se o PSB fizer a composição e ele tiver que recuar, ele não tem problema nenhum. Tem o Charles Marques também, que é um pretenso. É a primeira vez que a gente vê que tem candidatos a vice. Então, como é que o senhor vai politicamente que o senhor é só candidato em 2020 sem abrir mão, e como é que o senhor vai fazer essa relação política para a escolha do vice? Olha, essa relação já começou desde o ano passado, Conversa, vai, ninguém quer abrir, realmente. Eu sou candidato a prefeito até o final, e o meu partido garante, eu tenho fundo eleitoral, eu tenho recursos, enfim, eu tenho estrutura, eu tenho... Agora, essa questão do vice, eu acho que não dá para te responder agora, Kelly, assim, de imediato, que ela está sendo amadurecida, Não é qualquer vice, às vezes dá problema, Eu também tive problema com o meu vice lá do Mazagão, e a gente fica meio cabreiro. E o vice tem que ser participativo, o vice tem que ser atuante, porque o prefeito sai, o vice assume. Essa é a minha concepção, para que ele dê continuidade. Então esse vice é muito café no bule, como diz a Dalva Figueiredo, muita conversa, articulações, e às vezes o vice não vem nem do que a gente quer, Para te fazer um apoiamento maior, às vezes a pessoa, eu te apoio, mas eu tenho que indicar o meu vice. Então isso é muito relativo, está sendo estudado com muito carinho, e também ouvir a ação para compor, para ajudar nessa composição, na escolha de um possível vice. Esse vice... O gigante está perguntando se o senhor aceitaria o atual vice-prefeito Nedo Franco como vice.
Olha, O gigante mandou perguntar, eu não tem que perguntei. conversar. Nenê do Franco é uma pessoa maravilhosa, de um coração grande, né? Politicamente tem que conversar. Eu já liguei que tinha o gigante errado. Mas o Nenê do Franco é um cara gente boa, é uma pessoa bacana. Assim, até o Josenildo quiser ser vice, né? O Bala. Pode vir, a gente está aqui para dialogar, né? Para conversar. A gente está aqui para conversar. Essa pergunta não dá para ter uma resposta imediata, porque o vice está num processo de maturação, de amadurecimento, de diálogo, para, claro, né, escolher o melhor vice, que o vice também ele vai ficar junto conosco no mínimo 4 anos. Não vai ser igual o Vargas. Prefeito, agora outra pergunta. Pré-candidato de Borges. Um dos grandes problemas da atual gestão é a reclamação por parte dos servidores dos principais sindicatos. Nós tivemos greves durante a atual administração. Primeira pergunta. O senhor conversa sobre possíveis alianças com o atual prefeito, já que também há uma impasse se ele pode ou não, se ele vai ou não ser candidato, por conta de um concurso público que ele está prestando fora do Estado, então existe essa incógnita, a gente nunca sabe o cenário político. E como é que vai se dar essa relação com os sindicatos, tanto do CCPAP como o Sindicato dos Servidores da Educação, que reclamam que os servidores só têm tido perdas nos últimos 3, 4 anos. E se o senhor é pré-candidato, o senhor então é um pré-candidato de oposição. O senhor conversaria com o atual prefeito? Sim, tranquilamente conversaria com o atual prefeito, o prefeito Ofirnei. Aquilo que eu disse, uma das máximas da política é você se ciscar para dentro para conversar, dialogar, dirimir algumas dúvidas, fazer uma possível composição. Não tem nenhum problema, não vejo nenhum problema de conversar com o Ofirnei. E com todos, né? A gente tem que conversar e dialogar para sair o melhor, né? Agora, assim, essa relação com o sindicato é fundamental para a gente conseguir avançar nas outras áreas da nossa gestão, como a infraestrutura e a geração de emprego e de renda. O funcionalismo público vai ser tratado na nossa gestão com muito respeito, né? Colocar uma equipe específica para fazer o diálogo permanente nessa questão dos ganhos, das perdas, né, do funcionário, para que a gente consiga avançar. Inclusive até colocar o pessoal do sindicato dentro alguns, né, o tipo presidente do sindicato ou membro do sindicato, né, dos funcionários dentro da Secretaria de Finanças, para ver realmente se é para pagar ou se não é, se é para dar o aumento se não é, para que a gente tem que estar muito próximo, sim, né, do sindicato, para que a gente consiga avançar nas políticas públicas para o funcionalismo público. Prefeito, reproduzindo a pergunta do internauta Luiz Carlos, a pergunta dele é sobre a área portuária de Santana. Dentro daquilo que se propõe a sua futura gestão, o senhor pensa em abrir à frente da cidade, a área portuária, partindo daquela área, né, que realmente precisa avançar, à frente da cidade precisa se abrir, faz parte daquilo que o senhor pensa para administrar Santana, abrir à frente da cidade, partindo da área portuária, ali próximo, ali aquela área também que contempla o início do bairro Hospitalidade? Sim, sim. Fazendo fronteira com Ambrósio, né? Aquela frente, né, principalmente ali da área portuária, existe um imbróglio, né, antigo. Já falaram que já foi indenizado, o Tadeu já indenizou, já pagou aquele pessoal tudinho para sair, limpou a área, pegou, voltaram. E isso, nós temos que ter uma frente, né? Mas Santana está de costa para o rio. Nós temos que ter uma frente. E há o projeto também da Orla, que já vem desde do ex-prefeito Nogueira, que já estava tudo certo, e nunca está certo, e que já... Eu vi, olha, eu estava dando uma mariscada lá pela área portuária, e eu vi o pessoal, uns agentes, né, da Justiça Federal, intimando de novo alguns ambulantes, alguns comércios ali. Aí eles me abordaram: o senhor pode nos ajudar nessa questão? Querem nos tirar. Olha, eu não posso fazer isso nada agora, eu não sou da gestão, enfim, tem que procurar um advogado, se defender. Agora é necessário, dentro da melhor forma possível, né, de um estudo que já tem, né, deve ter vários estudos, escolher o melhor ou aperfeiçoar o que já tem, para que a gente consiga ter uma abertura para o rio, para a gente ter uma frente, ter uma orla, e conduzir aquela questão ali também, né, da docas, do porto. Doutor Dilson, agora uma lamentação.
Vamos lá, pastor. A delegada Luísa Maia está pedindo, e lamentando por não estar aqui, devido às ocorrências que teve agora na segunda DP. Ela está envolvida até agora, nesse momento. Não, sim, a gente compreende. E Nada não para. desde já também quero alertar, né, os moradores de Santana, que estamos fazendo uma grande reunião agora na terça-feira, com os mototaxistas e os taxistas lá no Cenáculo, para tratar assuntos relacionados à nossa segurança aqui em Santana. Tá? Vai estar, já conversamos hoje com a presidência do mototaxistas, e ficou de convocar todo o pessoal. Ela vai estar presente também, a Organização Mundial de Direito vai estar presente também nessa reunião. E aproveitando que tem muitos membros da imprensa aqui, que pode estar divulgando os programas dessa reunião. Vai ser na próxima terça-feira no Cenáculo, essa discussão sobre segurança, devido ao que nós estamos tendo em Santana, praticamente a pessoa sendo jogada à morte direto, toda semana tem um morto nas públicas. Tá? E domingo ela vai estar no nosso programa lá, Luísa Maia, meio-dia às 2 da tarde. Eu estarei lá também, pastor. Vai te discutir a questão da segurança. Então... Bom, então, nesse momento, já avançando o horário, para não tomar também o tempo das equipes de jornalismo, de imprensa, que tem outra pauta para cumprir, né, nós encerramos aqui a primeira live, né, oficial do pré-candidato, né, Edilson Borges, pré-candidato a prefeito de Santana. Nós agradecemos os amigos de imprensa que atenderam o convite da assessoria de comunicação do pré-candidato Edilson Borges, candidato este que se apresenta como pré-candidato pelo MDB. Isso, como ele falou, está conversando com todos os líderes partidários do estado do Amapá, especialmente os líderes partidários de Santana, as grandes frentes que estão sendo construídas no estado do Amapá.